Oi, gente, bom dia. Bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira. Uma quinta-feira de sol aqui no Rio de Janeiro. Os dias estão lindos. O inverno aqui é muito gostoso para quem mora em outros lugares. O Rio de Janeiro tá com uma semana de um céu azul muito lindo, uma temperatura super agradável. E dá vontade de ir pra fora, dá vontade de ver, correr, estar na natureza, correr na natureza, mas nós estamos aqui em casa, né? Porque a gente sabe que é o momento da gente se recolher, se cuidar, né? Para passar toda essa fase, e o estar em casa hoje é um ato de amor para consigo e para com o próximo, para a gente não propagar mais essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Então eu agradeço a todos que estejam se cuidando e ficando em casa. Obrigada por estar em casa. Querida, Jovieiras entrou. Um beijo aí pra você na Inglaterra. Que delícia. Tava falando que o Rio tá lindo, tá assim. O dia tá lindo aqui. Os invernos do Rio de Janeiro. Bom dia, Aline. Bom dia para quem tá entrando. Nós estamos aqui no Instagram do Espaço Pilates. E a gente normalmente tem feito as nossas lives às quintas-feiras, às 9 da manhã. Já utilizamos bastante assuntos interessantes, né, para vocês, para quem tá em casa e para quem tá nesse autocuidado, nesse autoconhecimento também, né? Claudinha, meu amor, que bom te ver por aqui, seja bem-vinda. Então, a gente tem abordado os assuntos pertinentes ao nosso corpo. A gente já falou sobre os pés, já falamos sobre a pelve, sobre a caixa torácica, sobre a cervical. Falamos desse momento de home office também, como as pessoas estão se comportando. E hoje o assunto do dia é dor lombar. Quem nunca, né, gente? Quem nunca teve um episódio de dor lombar na vida? E como tá a questão da dor lombar nessa pandemia, né? Nesse momento que a gente está recluso, em isolamento, e o que está acontecendo, que a gente tem que frisar, que muitas vezes as pessoas em isolamento, elas estão sem movimento. Então, para quem já tem me acompanhado, sabe que eu falo a beça sobre movimento e falo sobre a nossa prioridade funcional, que o nosso corpo nasceu para se movimentar. Então, gente, primeiro de tudo, vamos analisar um pouquinho essa dor lombar. A dor lombar, tá? É um sintoma, né? Dor não é uma doença, tá? E a dor lombar é multifatorial. Aí que o negócio dá uma encrenca, né? Porque se a gente fosse falar que a dor lombar vem por conta de um problema nessa coluna vertebral, vamos dizer, uma disfunção dessa coluna, seja ela por alterações posturais, seja ela por lesões, tá? Como, por exemplo, uma protusão ou uma herniação, tá? Um desgaste degenerativo, né? A gente teria aí aquela situação muito focada em eu tenho essa patologia da coluna, essa disfunção, e por isso eu tô tendo dor lombar. E o que os estudos nos mostram que não é bem assim. Muitas vezes a gente faz um exame de imagem, tá? E nesse exame de imagem, a gente não encontra vamos dizer, uma disfunção que seja significativa à dor que aquela pessoa está nos relatando na nossa anamnese. Então, voltando e só fazendo um raciocínio, me acompanhando nesse raciocínio, principalmente para quem está entrando agora, a gente está falando de dor lombar durante a pandemia. Então, a dor lombar, ela é um sintoma, tá? De alguma coisa que não está funcionando muito bem, de alguma disfunção.
falando isso de uma maneira bem simples. E ela é multifatorial, tá? Os estudos têm demonstrado que na clínica da dor, a gente vai ter que olhar aquele indivíduo de uma maneira biopsicossocial. Como assim, Valéria? Que muitas vezes essa dor lombar, ela está vindo não somente por uma questão músculo-esquelética, mas também muito pela questão comportamental desse indivíduo, da função que ele está dando para esse corpo e também da questão emocional. A gente sabe hoje pelos estudos que que o estresse influencia muito essa sensação dolorosa. Então, e aí a gente vem também na outra questão que parece um tema simples de se falar, né? Dor lombar, uma coisa assim. Não é. Porque a dor, ela é subjetiva. Então, assim, a dor que eu, Valéria, sinto vai ser completamente diferente da dor de cada um de vocês. A gente tem um limiar de dor, né? Então, por a dor ser subjetiva, fica difícil a gente montar um protocolo único, por exemplo, de atendimento, ou ser muito cartesiano no tratamento, ok? A gente tem que olhar aquele indivíduo e entender quem é essa pessoa, como que tá a dor dela, tem uma escala de dor quando vai atendê-la, né? Entender qual é a função que essa pessoa tem na vida, né? Como essa coluna está organizada e também como essa pessoa está nesse momento de vida, porque a questão emocional influencia muito na dor. Perante esse quadro amplo de dor lombar, a gente vai ter que ter um tratamento diferenciado ou uma abordagem. Vou colocar ao invés de tratamento, eu falo de tratamento por conta da questão que eu sou fisioterapeuta, mas a gente está falando aqui, a gente está dentro do espaço Pilates, a gente está falando de um movimento, né? Eu vou ter uma abordagem de um movimento completamente diferenciada, dependendo do relato de dor que essa pessoa está me falando, né? Dependendo da situação desse histórico, o histórico pregresso dela, se ela já teve dor antes, ok? Atual, do que ela está fazendo nesse momento que pode propiciar essa dor lombar ou aumentar a sintomatologia e do estado emocional dela. Então, a gente precisa entender esse contexto todo e eu quero frisar bem, porque a gente está aqui hoje no dor lombar na pandemia, que a dor lombar, ela está muito relacionada a estresse, a questão emocional. A gente pensa só na dor lombar como um sintoma de alguma disfunção da coluna vertebral, né? Então, vamos hoje abrir um pouquinho a mente sobre isso, tá? Claudinha entrou, Cláudia Beringer, um beijo, meu amor, Aline, sejam bem-vindas para essa live de dor lombar durante a pandemia. A Lê também, seja bem-vinda. Então, gente, os estudos científicos nos dizem que até 90% das pessoas, até 90% dos indivíduos no mundo vão ter um relato de dor lombar pelo menos uma vez na vida. É muita gente, tá? A dor lombar, ela vai ser a segunda causa de afastamento laboral. Então, se a gente fosse pensar na dor lombar a nível mundial, a dor lombar é uma epidemia. Agora, imagina uma epidemia de dor dentro de uma pandemia viral. Uau, né? Que combinação bombástica. Eu não sei como vocês estão, quem está atendendo, né? A nível online, mas eu atendo mais gestantes, para quem me acompanha, e as gestantes estão relatando dor lombopélvica já
mais cedo, né? Por que eu quero dizer? Porque a dor lombopélvica na gestação ela é muito comum no terceiro trimestre, mas eu tô tendo, as minhas gestantes estão vindo com relato de dor lombopélvica já no primeiro trimestre, segundo trimestre elas estão com relato de dor lombopélvica. Então, assim, é muito difícil a gente... Daniel, querido, seja bem-vindo. Se a gente tem praticamente quase 90% da população que vai ter no mínimo um relato de dor lombar na vida, tá? A gente vai ter aqui, dentro desse momento de pandemia, em algum momento, os nossos clientes, os nossos alunos, relatando dor lombar também. Novamente, a dor, ela é multifatorial, tá? Nesse exato momento, a gente não sabe o que está acontecendo, muitas vezes a gente não está atendendo presencialmente esse aluno para entender como que está realmente a postura, mas a gente precisa fazer uma anamnese. E quais são oi, Dani, quais são as possibilidades, tá? Aqui a gente está fazendo um mapeamento do que pode estar acontecendo das pessoas terem mais dor lombar agora, durante a pandemia. Primeiramente, a gente vai falar da situação da coluna lombar, né? A nossa coluna lombar, para quem já me acompanhou nas últimas lives, ela se adaptou à nossa pelve e à nossa posição bípede. Então, essa coluna lombar, ela tem uma curvatura. Olha aqui. Ela tem uma curvatura em lordose, tá? Essa curvatura, a coluna ela não é reta. Nossa, lordose, essa minha coluna aqui tá meio uma hiperlordose, tá, gente? A gente sabe que as curvaturas da coluna, elas foram construídas, elas foram desenvolvidas com a nossa posição verticalizada para se adaptar melhor à gravidade, tá? E as curvaturas, elas são muito mais funcionais, mais eficientes, essa é a palavra que eu queria dizer, tá? Elas são muito mais eficientes para aguentar essa força da gravidade da resposta do que uma estrutura rígida e reta. Se eu pego uma estrutura rígida e reta, ó, eu vou ter muito mais impacto. E essa estrutura, ela não vai ter resposta. A gente hoje, na evolução dos nossos, da biomecânica, do estudo, né? Hoje a gente sabe que a função da coluna não é suportar a gravidade, é direcionar o movimento, ok? Porque muitas vezes a gente pensa na coluna como coitadinha, né? Eu tô aqui suportando tudo. Não, ela é ativa. Isso é lindo, né, na coluna. A função da coluna, ela tá respondendo. Ela tá aqui. A coluna é uma criança saltitante, gente. Imagina uma criança que começa a andar. Ela começa a andar correndo, né? Ela começa a saltitar, porque ela vai respondendo mais, ok? O sistema facial vai ajudar essa pessoa a fazer isso. E o próprio caminhar faz isso. A gente tem entre cada vértebrazinha um disco intervertebral. E esse disco a gente tem o núcleo, tá? Ele é, na realidade, eu vou pegar aqui uma bolinha, que ele vai direcionar. Eu gosto de demonstrar as coisas assim. Peguei a bolinha. Olha, gente, esse disquinho, muitas vezes as pessoas falam, ele é um amortecedor, tá? E, na realidade, se eu pensar em amortecedor, ele vai ficar de novo essa coisa de suportar, né? Lógico que tem essa situação dele dar uma resposta, tá? Mas imagina aqui que esse disquinho, ele tem essa situação que tem uma bolinha. E essa bolinha vai direcionar para onde essa coluna vai se movimentar, tá? E o que é interessante numa coluna vertebral é que ela, justamente, ela tá gerenciando o movimento e ela vai ter que
mudar de apoio. Normalmente na caminhada, o que a gente faz é isso. A gente tem uma alternância de apoio no disco. A gente vai lá para frente, depois vai para trás, quando a gente faz uma caminhada. Então, essa alternância de apoio, ela não vai comprimir o disco, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular o disco e toda vez, olha só aqui, quando eu vou pra frente, tá vendo? Eu tenho uma pressão, mas quando eu vou pra trás, eu abro espaço. E aí, quando eu abro espaço, esse disco enche de líquido, porque ele tem todo o líquido sinovial que entra aqui nessa articulação. Então, essa alternância, ela vai fazendo um bombeamento, ok? Para esse disco se hidratar. Então, outra situação muito importante na nossa coluna vertebral, né? É que a nossa coluna vertebral, ela necessita desse líquido, né? Uma das coisas que a gente fala quando a gente tem uma pessoa com uma sintomatologia de dor e vai para um exame, ele vem com desidratação de disco. Desidratação de disco tá dizendo que esse disco vai perder esse volume, porque ele tem um líquido aí dentro, tá? E aí, muitas vezes, ele vai ficar com mais essa estrutura óssea, vai ficar mais próxima dessa outra estrutura óssea. Vocês estão vendo as vértebras aqui, né? Então, o que vai acontecer é que essas estruturas vão se aproximar. E aí, quando elas se aproximam, elas podem criar porque elas não estão tendo essa alternância de apoio, elas podem criar uma calcificação, que faz parte da questão degenerativa desse disco, e aí a gente vai ter o osteófito, tá? Que é comumente chamado de bico de papagaio, e pode ir levando para uma degeneração, né, da coluna e levar à artrose, que é a falta de movimento. Então, assim, eu tô falando da questão mecânica aqui dessa coluna, né? Como que a gente pode ter uma degeneração, essa degeneração causar uma dor lombar, tá? O que acontece hoje conosco na pandemia? Nós não estamos caminhando. Nós já não estávamos caminhando, a gente não estava fazendo essa alternância. Essa alternância, ela é natural. A gente não está fazendo, né? E a gente senta de novo. Valéria, esse é o motivo da dor lombar? Não. Como eu expliquei no começo da live, a dor lombar, ela é multifatorial. A gente tem que ver uma situação emocional, né, dessa pessoa. Mas vamos pensar, estou pensando no funcional, que é no movimento, que é a minha linha de trabalho, né? Então, assim, a gente já não estava caminhando, né, gente? Já não estava caminhando. E aí, a gente tá parado em casa, caminhando pouquíssimo, ficando muito tempo sentado. Quando a gente fica muito tempo sentado, a gente perde a resposta do solo. Então, eu acabei de comentar isso com vocês. A coluna, ela foi idealizada para deixar essa gravidade passar por ela e receber essa resposta do solo para poder fazer essa intenção, essa resposta de mola, ok? A nossa coluna funcionaria como uma mola mesmo, né? Por isso que eu falo que a nossa coluna é um ser saltitante, é uma criança saltitante, tá? E ela não é para ficar rígida e sem movimento. Eu quero que vocês só experimentem uma coisa comigo para entender o quanto a nossa coluna não está parada. Então, eu vou pedir para vocês sentarem comigo e só sentirem essa intenção aqui, ó. Tô sentada, não sei se vocês estão vendo, acho que sim, né? Eu tô sentada nos meus isquios, nesses dois ossinhos, ok? Eu tô com as pernas levemente mais afastadas ou abduzidas e eu tô com o meu ombro no mesmo direcionamento que o meu quadril. Então, ó, eu não tô sentada para trás dos meus isquios,
nem tô sentada à frente dos meus isquios. Eu vou deixar, ó, ombro e quadril, a coxa femoral no mesmo alinhamento, tá? Então, tentem ficar como se vocês estivessem encostados numa parede. E aí, fecha os olhos. Nesse alinhamento. E percebe se você consegue ficar parada, completamente parada. Percebe se a sua coluna oscila. É bem sutil, gente, mas observa isso. Parou. Vocês conseguiram sentir a coluna oscilando? Eu, particularmente, a minha coluna começou a fazer isso aqui, ó, bem leve. Por que eu quis que vocês fizessem essa experiência? Porque no estudo biomecânico da coluna, a coluna não para. A coluna está fazendo esse movimento antero-posterior e látero-lateral. Ela nunca está rígida. Até porque a nossa coluna, todo mundo pensa que a postura é uma coisa estática, sim, mas a nossa coluna, ela já está num desequilíbrio anterior para dar um passo. É o que a gente fala, porque é para movimento, então ela tá preparada para vir para frente. Ela não tá preparada para cair para trás, né? Só a criança que perdi meu equilíbrio e se joga para trás e cai no chão. Nós não, a gente tem essa, e é justamente isso, porque como eu expliquei para quem já estava desde o começo da live, a nossa coluna, o interessante dela é fazer essa alternância de apoio. Uma coluna que fica num único apoio, ela vai levar a uma degeneração e uma disfunção dessa coluna vertebral, tá? Então, a gente está falando da pandemia. Uma das questões é que nós estamos muito sentados, então provavelmente a coluna não está tendo essa alternância de apoio, tá? Nós estamos sentados olhando para um computador, né? Então, eu perco as curvaturas naturais e nós estamos estressados. Então, a coluna também vai a ficar com um posicionamento que não seja ideal. A Robertinha está me perguntando aqui se o fortalecimento de abdômen reduz as dores lombares. Então, vamos chegar aí, né? Porque o que acontece com essa coluna lombar também, né? A gente falou de uma questão funcional da nossa caminhada. Mas o que está na frente dessa coluna? Ah, Valéria, estão os abdominais. Não, estão as vísceras. Então, a gente tem os intestinos, os órgãos abdominais, né? Os intestinos, nós temos estômago, pâncreas, duodeno, intestino delgado, intestino grosso. Todos esses órgãos estão envolvidos por um saco, que é o peritônio. Esse peritônio está nessa coluna, né? A coluna está ligada através... Opa, acho que eu pus a coluna... Só um minutinho, eu pus ela de um lado errado. Estava falando com vocês. Vai estar ligado nessa coluna através de ligamentos faciais. Então, essa coluna vertebral, essa coluna lombar, ela tem uma relação muito íntima com os órgãos abdominais, tá? Se eu tô tendo algum problema com esses órgãos, por exemplo, eu tenho uma constipação intestinal, eu tenho uma colite, eu tenho uma síndrome do intestino irritável, eu tenho uma doença celíaca, eu vou ter uma inflamação nesses órgãos e essa inflamação, ela pode alterar o funcionamento dessa coluna e gerar dor.
Então, se eu vou só fortalecer o abdômen, que é o quê? É uma parede que sustenta esses órgãos, que a gente tem que ver de dentro para fora, né? Então, assim, tem a coluna, são os órgãos que são vitais, né? Sem o aparelho digestório é fundamental para eu estar viva, né? Então, assim, se esses órgãos estão com alguma inflamação, ela vai interferir nessa coluna, ok? Então, não adianta eu só fazer o fortalecimento do abdômen. Isso é um pensamento só musculoesquelético, sabe? Eu tenho que verificar o histórico dessa pessoa. Por isso que eu falei que logo no começo que é multifatorial. Porém, se eu tenho uma distensão abdominal, o que vai acontecer? Esse abdômen que tem como função conter esses órgãos internos e também, como se diz, fazer uma massagem no sentido de trabalhar junto com a respiração para promover um melhor movimento peristáltico e uma melhor digestão, realmente eu vou ter um problema aí, né? Então é importante, sim, a gente ter uma musculatura abdominal tônica, que também é um outro termo que a gente usa, ao invés de fortalecimento. Porque não adianta você ter um abdômen forte se ele não gerencia as pressões que estão dentro dessa cavidade abdominopélvica. Que aí eu não vou ter uma boa distribuição disso e posso continuar tendo dor lombar. Tem gente que tem abdômen forte e tem dor lombar. Então, olha isso, né? Eu mesmo trabalhei, por exemplo, dentro de numa das turnês do Cirque du Soleil e a gente estava atendendo um rapaz que ele tinha um abdômen tanquinho, ele era maravilhoso, ele fazia umas coisas incríveis e morria de dor lombar. Então, a dor lombar é multifatorial, né? Então, se eu tô com esse sistema digestório com alguma problemática, eu posso ter uma dor lombar. E aí, a gente tá falando de dor lombar na pandemia. Eu já falei, gente, a gente não tá andando, né? Então, essa coluna não tá tendo essa resposta que ela precisa. Eu também parado, eu acabo evacuando menos. Para quem já tem uma constipação crônica, como que ela tá ficando? E aí, eu tô falando de mim mesma, gente, porque quem me conhece sabe que eu corro, eu não tô correndo, tô saindo daqui de casa. E eu evacuava bem. Minha evacuação, eu continuo evacuando todo dia, mas ela tá diferente, por conta de não estar em movimento. Então, isso vai influenciar a minha dor lombar. A outra situação, a dor lombar de quem tiver, né? A dor lombar das pessoas. A outra situação outro gerenciamento é assoalho pélvico. O assoalho pélvico muito tenso, no sentido de estar muito tempo sentado também, sem esse estímulo. Oi, Keiko, seja bem-vinda. Sem esse estímulo, porque o que acontece? Quando eu tô em pé, o meu assoalho pélvico, sem eu pensar, ele se ativa. Porque senão, os meus órgãos pélvicos saem, né? Puf, vai todo mundo pro chão. Falando bem assim, grossamente. Se eu tô em pé, a minha musculatura, ela responde ativamente. Ela já tem essa ativação pela resposta da gravidade. Agora, se eu passo o dia em home office, sentado numa cadeira e que eu vou me afundando e eu não vou dando tempo pra levantar, eu vou, o meu assoalho pélvico para de sofrer essa função, essa ação da gravidade, que é um estímulo. Eu acho que uma das coisas também que a gente está perdendo, assim, pensando sobre, né, que a gente acaba confundindo muito, a gente pensa que a gravidade é nossa inimiga, gente. E não, a gravidade é nossa amiga. A gente evoluiu para ela.
Tô falando assim porque é bem assim. Né? A gente sabe hoje, a gente sabe que os astronautas, quando eles foram para a Lua, eles voltaram completamente sem tônus, com osteopenia. A gravidade estimula a reabsorção e a produção do cálcio nos nossos ossos, né? Então, a gente precisa estar de bem com a gravidade e deixar o corpo responder a ela. Então, assim, a dor lombar, como a gente começou nessa live, ela tá vindo nessa pandemia, se acentuando, pode ser pela função, pelo posicionamento, pela questão dos órgãos abdominais, da questão do assoalho pélvico, tá? E por questões emocionais, pelo estresse. Então, eu vou contar um histórico meu, como eu falei também aqui já. As pesquisas nos dizem que pelo menos uma vez na vida a gente vai ter um episódio de dor lombar, 90% da população. Meu episódio de dor lombar, a primeira vez que eu senti uma dor lombar, eu tinha 21 anos, tá? E aí eu vou contar essa história pra vocês, só pra vocês entenderem um pouquinho. Falar, Valéria, por conta de falta de movimento. Eu estava numa aula de balé, pra quem me conhece sabe que eu dancei durante muito tempo, e eu fui fazer um cambré devant. Um cambré devant é um movimento onde você, isso tá em pé, né? Você cresce e você vai à frente, aí relaxa, aí volta, tá? Era um cambré devant. Eu fui nesse cambré devant e eu não voltei. Eu travei lá embaixo, gente. Foi horrível, porque eu comecei a gritar que eu não conseguia voltar. Eu fui e não voltei. E aí a professora de balé abriu um olhão desse tamanho, eu fiquei assustadíssima, falei, Jesus, eu travei aqui, eu nunca mais vou dançar, né? Aquela coisa que na época era. E o que tá acontecendo comigo? Bom, resumindo, eu consegui sair da posição, fui no médico, parará, fui fazer fisioterapia, fiz inúmeras sessões de fisioterapia, fui afastada do trabalho, trabalhava, eu tive um afastamento laboral, isso que eu tô falando, a dor lombar dá um afastamento laboral, ok? E a dor não passava. Eu tava 2 meses com dor lombar, não aguentava mais. Eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? O ortopedista falou, não, você não tem nenhuma lesão, você tem uma escoliose, você tem que fazer movimento. E fisioterapia, a dor não passava. Eu não aguentava, tava ficando louca com aquela dor. Um amigo falou assim, Valéria, morava em São Paulo ainda, e eu fui para um lugar que era um centro chinês, chinês, japonês, sei lá, centro oriental, porque eu não sei de onde era, onde eles atendiam todo mundo num preço popular, num domingo por mês. E eu fui, porque era só de orientais mesmo, a pessoa não falava praticamente português. E eu nunca tinha ido para uma acupuntura na vida. E não tinha box, não tinha divisão. Eu falei, gente, ele vai me espetar. E a pessoa que me atendeu, o oriental que me atendeu, que eu não sei se é chinês, se é coreano, se é japonês, não sei, olhou pra mim, olhou tudo e falou assim, não, você tá com dor, você tá com os rins fracos. E aí ele fez um moxa. Ele fez uma sessão de moxa. Nessa sessão de moxa, depois dessa sessão de moxa, a minha dor lombar passou. E aí você fala assim, não, peraí, eu tava fazendo um movimento, ok? Então eu poderia falar, foi o movimento que propiciou? Talvez eu não tive o suficiente suporte para retornar daquele movimento. Mas esse oriental me falou que eu tinha tendo um problema nos meus rins. O que a gente tem nos rins, gente? A gente tem acima as adrenais. As adrenais, elas vão secretar adrenalina. Desculpa, porque tá com pouca bateria. A adrenalina vai secretar os hormônios do estresse. Então, se eu estou estressada,
eu vou secretar adrenalina, eu vou diminuir a energia dos meus rins. Se eu diminuo a energia dos meus rins, eu posso sentir dor lombar. Faz sentido? Agora, quando a gente está falando de pandemia. A outra situação que a gente pode ter como sintoma uma dor lombar são a inflamação dos órgãos pélvicos. Então, normalmente, muitas mulheres relatam que durante o período ou ovulatório ou o período da menstruação em si, elas sentem dor lombar. Eu tinha dor lombar muito no meu período menstrual, eu tinha dor sacroiliaca. Porque o útero se espessa mesmo, né? O útero cresce no nosso ciclo hormonal. E aí o útero tem uma relação com os ligamentos do sacro. E aí você pode simplesmente tracionar o sacro mais de um lado do que do outro e com isso ter uma dor sacroiliaca, em consequência disso uma dor lombar durante o seu processo menstrual, nós mulheres. Então, a dor lombar é multifatorial e a gente tem que entender como que aquele indivíduo está se comportando, não só a nível de movimento, mas também como que está a nível emocional, tá? E agora que a gente falou um pouquinho dessa dor lombar, e a gente também colocou essa situação que é o seguinte, né? Como nós estamos vivendo nesse período de pandemia com muito estresse, com muita insegurança, né? A gente tá vivendo assim, o que vai acontecer amanhã? Então, assim, um outro contexto que o que a Roberta até me perguntou, falou assim, mas como que fica, fazendo fortalecimento abdominal eu vou melhorar essa dor lombar? E aí a gente tem, de novo, que pensar nesse organismo como um todo. Eu falei que aqui na frente da nossa coluna lombar, nós temos os órgãos abdominais. E aqui em cima a gente tem o quê? O diafragma. O diafragma, ele é um músculo, gente, incrível. Por quê? Porque esse diafragma, ele tá em cada respiração, ele tá bombeando esses órgãos e está ajudando no movimento desses órgãos. A gente esquece que os órgãos têm movimento, né? Todos os meus órgãos têm movimento, meu coração tá batendo, meu estômago tá digerindo, ele vai descendo pelos intestinos, né? Todo esse bolo que é energia para o meu organismo. E aí eu tenho que ir para fora que não me serve mais, né? Então, meu corpo está em movimento constante, seja ele a nível digestório, seja ele a nível neuronal, seja ele a nível linfático, seja ele a nível de sangue. Então, meu corpo internamente está em movimento, ele não está parado. E quando eu me movimento externamente, quando eu me movimento a nível músculo-esquelético, eu propicio uma melhora desses meus movimentos internos. E a gente está parado. Então, se esse diafragma, a gente sabe que o diafragma ele responde à emoção, eu tô tensa, né? Eu não tô conseguindo dar uma relaxada em tudo isso que tá passando pela essa cabecinha maluca, né? Como que esse diafragma vai estar bombeando esses órgãos internos? Então, a respiração é fundamental para a gente gerenciar não só o movimento desses órgãos que vão influenciar essa coluna. Aqui eu tô dando para vocês pensarem, mas também para eu poder relaxar meu estado emocional, que como eu falei, a situação da dor lombar, ela tá relacionada a um estado emocional. Então, agora que eu já dei um apanhado, assim, básico, né? Não muito profundo,
de tudo que pode estar acarretando uma dor lombar, vamos experimentar a gente se ver agora nessa relação com a nossa coluna? E aí, quem tiver com dor, até depois me relata depois dessa prática, tá bom? Então, vamos lá comigo. A gente vai. Vamos estar sentado. Por que sentado, Valéria? Você não tá falando que todo mundo tá muito sentado? Mas só pra gente dar uma percepção de que a gente pode parar no meio do nosso home office lá, falando no celular ou no computador e... Pô. Então, vamos sentar, como eu estou com as pernas levemente abduzidas, o meu pé firme no chão, tá? Vamos sentir que o pé tem base, que os isquios têm base, que a coluna tem base. E aí, eu quero que vocês coloquem a mão no coração e fechem os olhos um minuto. E tenta perceber seu próprio coração batendo. Esquece a minha voz, eu vou ficar em silêncio um pouco, porque eu quero que vocês tentem sentir o seu movimento interno. Aí eu vou voltar a falar, tá? Se não encontrou, não tem problema, se tá muito... O meu é muito interno, meu pulso é muito estranho. Mas só de eu tocar meu coração, eu respirei profundamente. Eu dei um outro tipo de respiração para o meu corpo, um outro estímulo. Então agora vai respirar. E bem profundo mesmo, enche assim. E aí suspirar. Joga para fora. Sabe? E de novo. Isso. E agora, vem pra cá e a gente vai pro nosso lado esquerdo, ó, e vai fazer um movimento aqui. Circular. Vai lembrando do nosso trajeto. Isso. Vai percebendo se alguma coisa acontece. Eu sorri porque a minha pelve imediatamente aqueceu. E aí eu comecei a respirar de outra maneira. Eu não tô pedindo pro meu corpo, respira assim, respira assado. O meu corpo vai falando, deixa eu respirar um pouquinho mais. Tá? Sejam bem-vindos, quem tá entrando. A gente falou de dor, estamos falando de dor lombar durante a pandemia. Isso. E agora, observa isso, eu mesmo fiz uma respiração mais profunda, tá? Traz as mãos, aquece, começa a friccionar. Vai gerando um calor. Eu vou ficar de costas para vocês um pouquinho. E aí, quando esse calor aconteceu, põe esse calor aqui, ó. Eu tô colocando aqui embaixo das costelas na direção dos meus rins. Vou virar de lado. E aí, eu quero que vocês comecem, ó, a respirar aonde tá a tua mão. Pensando em energizar seus rins. Os rins, como eu falei, ele é um órgão. Ele tem lá em cima as adrenais. Que bom. Que vão produzir a adrenalina e o cortisol. Os hormônios do estresse. Respira profundamente nos rins. Aí relaxa. E só observa um pouquinho como a gente já foi dando uma acalmada.
E aí, gente, uma das questões com a dor lombar é que muitas vezes eu não posso entrar diretamente com o movimento, né? Tô mudando aqui de lugar. Eu tenho que primeiro dar espaço, né? E aí eu tô vindo para uma parede, tá? E nessa parede eu vou deixar, primeiro eu vou me colar bem pertinho da parede. Eu vou abaixar aqui, só para vocês verem meus pés, ok? Ó, eu tô com o pé bem coladinho na parede. E dessa parede eu vou tentar verificar como que tá a minha coluna nessa parede. Eu não tô fazendo nenhum movimento no sentido de colocar essa coluna em tensão. Depois que eu senti como que tá, que nem eu com o pé tão próximo, eu fico com uma hiperlordose lombar muito grande. Então eu vou pôr um pé, vou fazer aqui para ver se eu coloco um pé na frente do outro, aí eu venho pra cá e aí eu vou flexionar meu joelho. Quando eu flexionei meu joelho, é que eu não tenho muito espaço aqui pra gente... Melhor aqui. Isso. Eu flexionei meu joelho e eu vou manter essa intenção de empurrar o pé no chão. Eu vou dar essa atividade para minha coluna. Como eu falei, eu vou dar a resposta do solo. Eu empurro o pé no chão e eu penso em crescer. Não vou criar tensão no meu assoalho pélvico. Sabe? Eu não vou pressionar ele. Eu vou só sentir que o pé me deu esse impulsionamento de subir essa coluna. Vou deixar a respiração acontecer, vou crescer e vou trabalhar uma respiração suave para ela continuar a pressão, o bombeamento nessa cavidade abdominal. Então, inspiro, solto o ar e cresço. Inspiro, solto o ar e cresço. Inspiro, solto o ar e cresço. Estou aqui na parede. Saio da parede um pouquinho. Vou perceber como ficou o meu posicionamento. E agora eu vou virar para a parede. Peraí que eu vou pegar um negócio aqui para ver se dá para ver melhor. Eita. Jantas. Bem-vindo quem tá chegando. Ó, virei de frente para a parede, tá? Nesse virar de frente para a parede, eu vou colocar os meus pés paralelos. Eu tô aqui de frente, eu vou pôr minha mão no momento que o meu braço, e aí eu vou uma distância, ó, do braço estendido, e aí eu vou ir na direção da parede, empurrando com a mão, mas ficando numa posição inclinada. E aí eu empurro a parede sem sair do lugar. Eu tô fazendo isso aqui, ó, gente. Eu tô inclinada à frente, justamente porque a inclinação anterior vai fazer com que eu ative todo mundo, tá? Com que eu tô aqui, eu tô ativando toda essa cadeia anterior só de estar inclinado anteriormente. Então eu tô aqui, tô ativa, tô empurrando meu pé também. E aí minha coluna tá toda ativona aqui. Minha musculatura, tá? E aí eu volto, estendo. Eu vou afastar um pé na frente e outro atrás. Eu vou tentar isso. Eu tô nesse, eu tinha que ter com uma coisa aqui, eu não tenho uma parede aqui. Eu tô aqui, tá? E aqui tá a parede, ó. E aí eu vou sentindo esse músculo que é importante, que é o ilipsoas. Todo mundo pensa da parte posterior, mas é o ilipsoas, porque quando a gente está sentado, ele está encurtado. Então, eu tô aqui empurrando a parede. Aí eu volto, troco. Não tô nem aqui, nem aqui. Mantenho essa linha
empurro a parede, sinto cadeia anterior e cadeia posterior trabalhando. Aí. E volto. Vou de novo para a parede. Tô aqui, né, nessa inclinação, e eu vou subir agora no joelho e vou voltar. Vou soltar o ar, ó. Subo um joelho e volto. Solto o ar. Subo um joelho e volto. Então eu tô inclinada à frente. Tô inclinada à frente e eu vou fazer isso. E volto. Solto o ar. E volto. Solto o ar. E volto. Solto o ar e volto. Esse movimento, tá? Aí eu vou do lado da parede, como eu tô agora. Não tô juntinha, tô afastada. Eu vou estender esse braço, tá? E aí eu vou empurrar esse quadril e vou voltar. Então, esse quadril quer ir pra lá. Eu tô fazendo esse movimento, ó. Ok? Leve e volto. E de novo, ó, empurro, alongo essa lateral, volto, empurro, alongo essa lateral e volto. Vou fazer de costas para vocês verem. E volto. Empurro e volto. Empurro e volto. E aí a gente vai sentindo que vai estar crescendo aqui. Volto para a parede, aqui. E aí eu vou mobilizar essa pelve, ó. Bem, e aí quando eu mobilizo a pelve, gente, eu puxo meu cóccix, lembra do cóccix? Só o cóccix. É só isso, não é isso, esmagando, isso, não. Eu só quero a imagem que eu tenho é de um pincelzinho fazendo. Eu já fiz cerâmica, então é um pincel que a gente tira um pouquinho essa poeira que fica quando a gente lixa. É bem um pincelzinho. E aí eu volto. E aí eu vou afastar as minhas pernas, voltar pra cá. E vai ter mais espaço. Isso, eu vou afastar as minhas pernas e eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou pé paralelo, eu vou dar um passo, vou abrir, paralelo, paralelo, interno, interno. Paralelo, paralelo, pra fora, paralelo, paralelo, pra dentro, paralelo, paralelo, pra fora, paralelo, paralelo, pra dentro, paralelo, paralelo, para fora, paralelo, paralelo, para dentro. Por que isso? Porque a nível da coluna lombar, a gente falou dos órgãos abdominais, da respiração, dos rins, mas eu tenho essa articulação coxo-femoral que tem que ter movimento, né? E aí, a gente vai começar a fazer um trabalho, ó, de caminhada. E uma caminhada de mola, né? Que muitas vezes eu vejo as pessoas caminhando pela rua, eu via quando eu corria, ou correndo para baixo. Não é. A coluna, ela tem que ter essa O que a gente vê um bom corredor, que é maravilhoso ver uma pessoa com uma ótima passada, ele tá saltitando. Então eu quero que vocês saltitem, ó. Vai indo, vai massageando a bola dos pés, como se eu tivesse, as nossas bolas dos pés, essa parte que é o metatarso, como se eu tivesse uma bolinha aqui. Então, ó, eu tô fazendo esse movimento como se eu tivesse uma bolinha aqui na frente. E aí eu não tô, né? Não tô sobrecarregando minha coluna. Então, eu tô fazendo como se eu tivesse uma bolinha. E começa a respirar. Escolhe sua respiração
respiração. Eu vou dar uma. Eu tô aumentando. Galera, mas você vai dar isso para uma pessoa que tá com dor lombar? Eu preciso dar um estímulo funcional para quem tá nessa pandemia. Se ela ficar sentindo muita dor, é que realmente o corpo dela não tá aguentando ficar em pé. Por isso que a gente foi pra parede primeiro, dar uma estruturação. Tô no meu lugar, ó. E aí, observa se tem algum lado que você vai pro solo com mais facilidade ou com mais impacto. Que nem eu tô indo com o meu calcanhar direito muito mais forte. Então, ele tá tendo mais impacto. Ó, só isso deu uma acelerada no meu coraçãozinho. E olha que eu tenho... Ai, eu realmente tô descondicionada. Eu tinha condicionamento. Agora, senta novamente... E vê como que tá essa região da tua coluna vertebral. Fecha os olhos um minuto. Eu vou pôr a mão no coração como quem começou a prática comigo. Ah, agora eu sinto meu coração, ele estava todo fraquinho. Observa como tá a respiração. E observa como que tá atrás tua coluna. E aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho, só para eu não ficar que nem uma maluca. Eu me sinto meio uma maluca falando com o vídeo. E aí, gente, como que vocês se sentiram? Vocês conseguiram sentir diferença no começo da prática? E agora me dá um feedback. Você experimentou? Tchau, como tá? Olá, Luana, de Berlim. Melhorou demais. Ai, que bom, querida. Eu não sei quem é, Lu Delipe, mas é uma pessoa querida. E aí, gente? Alguém tava com dor lombar quando começou essa nossa live? Corpo flutuando. Ah, que bom, Claudiana. Que bom que o corpo tá flutuando, né? Ah, Lúcia, amiga da Denise. Bem-vinda, Lúcia. Obrigada por se apresentar para mim. E vocês viram que são coisas... Sempre maravilhosa essa aula. Obrigada, Suzane. Ah, legal, Alice. Eu estava com muita dor, melhorou muito. Ai, que gratidão. Ah, vocês viram que não é... Porque assim, muitas vezes a gente acha que trabalhar com dor lombar enfim, mobilizar, ela tá mais alta. A Claudinha tá mais alta. Ela é minha amiga, ela é super alta. Que bom, Roberta, mais leveza. Mas, gente, então, né, como a gente tá compressivo, né? Eu vou tentar assim, Clô, vou tentar gravar, vou pedir pro Fernando gravar essa live. A gente traz exercícios que a Denise faz em nossas aulas virtuais. Porque é isso, né? Eu sei que você é a mãe da Yasmin, Alice, quando eu vi Cabreira, eu falei, a mãe da Yasmin, que bom. Então, o quanto essa situação, como eu falei nessa live inteira, gente, não da dor lombar, ela não é somente músculo-esquelética, tá? Eu vou deixar salvo assim, Clô. Ela não é somente músculo-esquelética. A dor lombar, ela é multifatorial. O estresse, ele traz... Ele é um fator muito importante, tá? E a gente tem que
gerenciar o nosso dia a dia e não ficar pensando só no músculo esquelético. Gente, tá acabando aqui. Muito obrigado para quem esteve comigo, tá?